Todos nós sabemos que os salmos são um tipo especial de literatura, diferente, por exemplo, das epístolas, diferente das narrativas, diferente, por exemplo, dos provérbios. Geralmente as pessoas perguntam: é correto pregar em um salmo? Ou é correto extrair doutrina de um deles? Bem, para responder a essas perguntas, é importante que nós compreendamos exatamente a natureza dos salmos. Então, é importante que nós entendamos para que eles foram compostos, como eles eram utilizados originalmente. Bem, a palavra salmos, nossa palavra portuguesa salmos, ela vem da palavra grega psalmoi, que significa, o que se referia originalmente a um cântico com acompanhamento musical. Ela foi usada pela primeira vez na Septuaginta, que foi a tradução grega da Bíblia hebraica. E ela traduziu a palavra hebraica tilim, que tem o sentido de louvor. Então, a palavra hebraica enfatiza normalmente mais o conteúdo, né, que são louvores, e a palavra grega enfatiza mais a forma, que são cânticos musicados. Tilim, enfatizando mais o conteúdo, e psalmoi, enfatizando mais a forma desses salmos. Bem, os salmos eles foram compostos por várias pessoas diferentes durante um período longo da história de Israel. De fato, os últimos salmos foram compostos apenas no período pós-exílio, Desses salmos, nós temos 73 que são atribuídos ao rei Davi. Na verdade, a maioria desses salmos, a maioria deles são atribuídos ao rei Davi. Além disso, 12 desses salmos são atribuídos a Asaf. O Salmo 50, o Salmo 73, até o Salmo 83. Alguns desses salmos também, 11, são atribuídos aos filhos de Coré. E nós temos também outros autores para os salmos. Por exemplo, o Salmo 90 é atribuído a Moisés, o Salmo 88 é atribuído a Amã, o Salmo 89 é atribuído a Etã, e o Salmo 72 e o 127 é atribuído a Salomão. Então nós temos aí vários autores. Provavelmente essas pessoas, Asaf, os filhos de Coré, Amã, Etã, eram músicos que serviam na adoração no templo talvez durante o período davídico até o período exílico. Mas nós temos também alguns salmos que são chamados de salmos órfãos. Eles são chamados desse modo porque não sabemos quem os compôs, quem os escreveu. Então, por falta de autoria, eles são então designados normalmente de salmos órfãos. Lembrando também que no livro dos Salmos nós temos vários salmos. Nós temos, de fato, 5 livros de salmos que estão organizados da seguinte maneira. O livro 1 vai do Salmo 1 até o 41. O livro 2 vai do Salmo 42 até o 72. O livro 3 compreende os Salmos 73 a 89. O livro 4 vai do Salmo 90 ao 106. E dos Salmos 107 ao 150, nós temos então o 5º livro dos Salmos. Então, na verdade, são 5 livros de Salmos que foram reunidos, sendo que eles estão organizados da seguinte forma. O livro 1 trata da soberania de Deus, está relacionado normalmente ao livro de Gênesis. O livro 2 aborda sobre a redenção divina, está relacionado ao livro de Êxodo. O livro 3 trata do santuário de Deus, está relacionado ao livro de Levítico. O livro 4, ele narra a história de Israel e tem uma ligação muito próxima com o livro de Números. E o último livro, o livro 5, trata sobre a escritura, ele está relacionado aí muito intimamente ao livro de Deuteronômio. Alguns acreditam que esses salmos eles eram cantados enquanto esses livros eram lidos. Na sinagoga, eles tinham um período de leitura que durava 3 anos. Então, durante 3 anos, eles liam todo o Pentateuco, começando com Gênesis até Deuteronômio. Então, alguns acreditam que esses salmos eles eram cantados paralelamente à leitura de cada um desses livros aí. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e também o livro de Deuteronômio.
Os salmos, eles têm também a sua própria forma, a sua própria característica, né? Primeiramente, eles são poesias. Os salmos, eles têm a característica de serem poesias. Como poesia, ou como poesias, eles possuem uma linguagem altamente metafórica. Eles não usam uma linguagem concreta, direta. Eles usam uma linguagem através de metáforas, através de figuras. Então eles falam de Deus como pastor, como rocha, como escudo. E aí nós temos o uso de metáforas aí. Eles também são altamente emotivos. Normalmente o autor ele se expressa com muita emotividade, ele expressa seus sentimentos, ele expressa às vezes sua alegria, mas também sua raiva, seu descontentamento, suas frustrações. Cada salmo tem a sua própria forma e tem a sua própria característica poética. Então nós temos salmos que são acrósticos, nós temos salmos onde nós encontramos um estribilho. Então nós temos vários tipos de salmos, com várias formas também, e com várias características poéticas, cada um deles então. Os salmos, eles são orações também, então eles são poesia, são cânticos, mas eles são também, alguns deles são orações. E como oração, eles expressam primeiramente palavras de seres humanos para Deus. Eles não são primariamente palavras de Deus aos seres humanos. Eles são palavras de seres humanos direcionadas a Deus. É óbvio que eles são inspirados por Deus. Porém, eles têm a sua própria forma. Eles não são Deus falando com o ser humano. Eles são o ser humano falando com Deus, se expressando a Deus e colocando, comunicando-se com Deus e apresentando aí seus sentimentos, suas emoções e as suas expectativas também diante de Deus. Cada salmo ele tem o seu próprio propósito e também a sua própria utilidade. Eles não eram usados e não devem ser usados aleatoriamente. Cada um deles é usado em determinado contexto, em determinada situação. Por exemplo, nós temos na Bíblia hebraica os salmos que são de lamentações. Esses salmos eram usados quando alguém estava triste, quando alguma coisa ruim havia acontecido a alguém. Então nós temos os lamentos individuais, nós temos os lamentos coletivos, os individuais, aqueles que uma pessoa se dirigia a Deus, e os coletivos quando a nação, um grupo de pessoas se dirigia ou estava falando com Deus. Além do salmo de lamentações, nós temos também o salmo de ações de graças, que são o contrário. Eles eram usados quando alguma coisa boa, quando alguma bênção havia acontecido, quando as pessoas haviam recebido alguma dádiva de Deus, eles se expressavam, então, nos salmos de ações de graças. E aí nós temos também as ações de graças individuais e nós temos as ações de graças coletivas. Além disso, nós temos também entre os salmos os hinos de louvor, que louvam ao Senhor por ele haver criado o universo, louvam o Senhor como protetor de Israel, louvam o Senhor como o Senhor da história, aquele que dirige, controla, conduz a história de acordo com os seus propósitos. Além disso, nós temos também os salmos que narram a história da salvação de Israel, mostrando o momento como Deus agiu para libertar o seu povo, como Deus conduziu o seu povo pelo deserto, como Deus livrou e salvou o seu povo dos seus inimigos. Bem, além desses salmos que eu citei, há também os salmos de celebração, que eram aqueles usados em situações específicas, geralmente celebrando uma festa, um grande acontecimento da história de Israel. E aí nós temos, por exemplo, o salmo que celebrava a renovação da aliança de Deus com o seu povo, o salmo que celebrava a aliança que Deus havia estabelecido com Davi. Nós temos também os salmos reais, que enfatizavam, celebravam o rei, falavam da proteção de Deus por ele, em relação a ele. Havia também o salmo de entronização do rei, que era usado no momento que um novo rei assumia o governo da nação. Havia os cânticos de Sião, que celebravam a cidade de Jerusalém, mostravam ela como a cidade de Deus, a cidade santa, protegida, cuidada pelo Senhor. Há também, além do salmo de celebração, os salmos de sabedoria, aqueles que expressam
geralmente são chamados de sapienciais. Há também os cânticos de confiança, como, por exemplo, o Salmo 23, o Salmo 91, que expressam a confiança do adorador em Deus. Aí nós temos também os salmos imprecatórios, né? Não existe um salmo totalmente imprecatório, mas existem imprecações em alguns salmos. O que são imprecações? São expressões de desejo de vingança. Normalmente alguém, né, expressa a Deus o seu desejo de vingança por um inimigo, pedindo que o Senhor faça vingança, que o Senhor tome aí, né, a vingança contra esse inimigo. Como nós sabemos, os salmos eles são uma forma muito aberta, muito sincera de alguém se expressar a Deus, e eles mostram também que nós temos essa mesma liberdade, nós temos esse mesmo acesso, né, para nos expressarmos com verdade, com sinceridade diante do Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso pensamento, então a gente precisa ser muito verdadeiro, muito franco diante do Senhor quando nós oramos, quando nós falamos com Ele. Então essas são algumas informações muito interessantes sobre os Salmos. Eu espero, né, que elas sejam úteis para que nós possamos entender melhor os Salmos e que possamos também utilizá-los de uma maneira melhor e que possamos tirar as lições importantes, adequadas para as nossas vidas desse tipo especial de literatura que são os Salmos. Muito obrigado.